Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando início ao terceiro domingo do Advento, domingo de alegria. E é com essa alegria que vem do nosso Deus, que eu convido a igreja a fazermos a leitura do livro de Isaías, capítulo 61, dos versículos 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém. Eu peço para o nosso irmão Marcos a fazer uma oração de adoração. Convido a igreja a ficar em pé e cantarmos o hino de número 8 dos nossos hinários.
Nos preparando para o nosso momento de confissão, façamos a leitura do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos de 16 a 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 24. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinjais o Espírito, não desprezais as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora tenhamos um momento de oração silenciosa e logo após eu peço para a nossa irmã Ivete que nos eleve a uma oração de confissão. Querido Deus, nós nos colocamos na Tua presença e viemos aqui, ó Senhor, te pedir que perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos melhores. Queremos, ó Senhor Deus, te servir todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, ajuda-nos a caminhar na Tua presença, nos entregarmos a Ti todos os dias, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em pé, cantemos o hino de número 11.
Graça e paz, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando a Ele que todos os povos estão aqui reunidos para adorá-lo, para exaltá-lo, porque Ele é o nosso leão de Judá, amém? Vamos cantar com muita alegria que é para o Senhor. Júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem sua destra reinará, leão de Judá, leão de Judá. Aqueles que tiverem os seus dízimos e ofertas agora são convidados a trazer ao altar do Senhor, confiando de que tudo é dele e por ele, né? E se nós temos o sustento
trabalho, é porque a graça e a bondade do Senhor nos alcançou. Então, retribua um pouco do que Deus tem feito por você, por esta igreja, e vamos cantar que Deus é a nossa luz, a nossa fortaleza, e que nós podemos confiar nele, que mesmo em momentos difíceis, nós podemos confiar, não temer, que ele é conosco. Oh
Jesus. Quão maravilhoso esse nome é, né? Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nasceu e teve seu ministério para salvar, nos limpar de todo o pecado. Diga a Ele agora quão lindo Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão poderoso o nome de Jesus é. Amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério divina glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior de que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome
Poderoso é o teu nome, ó Pai. Poderoso, Senhor, é a tua vida, ó Pai, que celebramos agora, ó Pai, teu nascimento, tua existência nesse mundo, Senhor, a fim de nos salvar, de nos amar, ó Deus, e de dar a sua vida por nós. Lindo é o seu nome, Jesus, linda é a tua história, lindo é os teus ensinamentos, ó Pai, maravilhosos são para as nossas vidas, ó Deus, e por isso nós te louvamos nesta hora, Pai, e te entregamos esse momento de louvor e também este culto, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, ó Pai, que o Senhor se agrade de nós como igreja, como ovelhas, como os discípulos seus, Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais exaltar o seu nome, declarar a tua beleza, Senhor, o teu poder, e que a tua palavra, Senhor, seja propagada através das nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos que o Senhor ainda fale conosco, Pai, através da pastora, ó Deus, que essa palavra vinda do Senhor possa alegrar, nos confortar e nos ensinar nesta noite, ó Deus. Nós te louvamos e tudo te entregamos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça, paz e alegria em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor por podermos estar aqui reunidos, mesmo em meio a tantas limitações, mesmo em tantas tribulações. É um privilégio nosso podermos levantar, nos mover, caminhar e estarmos na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, podendo louvá-lo, podendo engrandecê-lo, podendo agradecê-lo e podendo também ouvir a palavra do Senhor e nela meditar. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. É com alegria que nós recebemos o desafio da pastora. Acho que na quinta-feira ela me escrevia do imprevisto, né, que ela passaria nesta semana, e se eu poderia estar presente com a igreja nesta noite. E como o Senhor sempre vem trabalhando na minha vida, esse tempo de surpresas, né, de palavras, de ministrar a palavra ali, a tempo, fora de tempo. Não pela minha capacitação, não pela minha capacidade, mas por obra única e exclusiva da graciosa bondade e misericórdia do nosso Deus. Eu estou aqui, a minha família, Tamar, João Pedro, Maria Luísa, alegremente aceitaram esse convite. E nós estamos aqui alegres na presença com os irmãos. E orando ao Senhor, sempre colocando na presença do Senhor a respeito do que o Senhor, do que nós poderíamos meditar e ministrar da parte de Deus. E desde outubro, quando nós iniciamos os nossos 21 dias de oração e intercessão pelas eleições na nossa cidade, em todo o Brasil, o Senhor vem me incomodando muito a respeito da volta dele, a respeito do final dos tempos. E começou a partir do livro de Daniel, que é considerado também um livro, né, apocalíptico, um livro que fala das revelações do Senhor, um livro profético. E então o Senhor veio ministrando no meu coração e tendo várias experiências com Deus nesse tempo, e até que o Senhor me falava para eu ministrar a respeito da volta dele. Eu voltarei.
E no primeiro domingo, semana passada, então eu ministrei lá na igreja em Mato Dentro e vim na disposição de ministrar uma palavra diferente com a igreja aqui. Vim preparada com uma outra palavra, mas até pela questão do meu esposo, que já ouviu essa palavra, né, sendo ministrada semana passada, mas o tempo todo diante do Senhor. E ao ser ministrados pelo primeiro louvor, que os irmãos ministraram e os demais na sequência, eu estou sendo chamada a ser forte e corajosa e a ministrar aos irmãos a palavra de Apocalipse, que eu convido os irmãos a ministrar, a abrirem a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Uma palavra que a semana passada, nesse tempo de outubro até agora, o Senhor vem ministrando de diferentes formas no meu coração, na minha vida. Semana passada, preparando para ministrar a palavra na igreja, no primeiro domingo de ceia, né? Eu fui tomada, mais uma vez, de grande temor, de grande também consolo, de grande acolhimento de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o que Deus tem feito na história da humanidade, sobre o que Deus tem feito nesse tempo que temos vivido de tribulação. E nós vamos então fazer a leitura em 2 momentos. Eu vou ler num primeiro momento, te convido a ler os versículos de 1 a 8, amém? E depois, então, nós lemos de 9 a 19, finalizando o capítulo 1. E dessa forma, eu convido a igreja a continuar louvando e adorando a Deus, como nós estávamos, falando do que Jesus é, do que Ele fez, do que Ele tem feito, do que Ele fará, amém? Mesmo assentados, mas atentamente ouvindo e expressando, mesmo aí do seu lugar, a glória devida ao Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir,
Todo-Poderoso. Amém e amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, Pai. Diante da Tua presença, Pai, o Teu Espírito que habita em nós, o próprio Senhor que é, que era e que há de vir, habitando em nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo partilhar da Tua palavra, da revelação do Teu coração, ao coração do apóstolo João, e através dele podemos hoje continuar recebendo revelação da Tua vida e dos Teus planos de vitória, Pai. Te agradecemos nesta hora e pedimos que o Senhor tome todo o nosso ser para Ti, que o Senhor tome a nossa mente, a nossa atenção, as nossas limitações, Pai, e que o Senhor possa falar tudo aquilo que lhe apraz, aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nos rendemos diante do Senhor e nos posicionamos atentamente ouvindo a tua voz. Amém, Jesus. Amém. Amém, querido e querida. Apocalipse significa revelação. Significa manifestação, significa tornar claro. É um livro que revela a pessoa de Cristo Jesus e a vitória dele e da sua noiva. Neste livro, então, a pessoa de Cristo é revelada. Olha lá no versículo 1, continue com a sua Bíblia aberta, porque Apocalipse é um livro, como outros da Bíblia, mas especialmente ele, é um livro cheio de simbolismo, né? Então continue com a sua Bíblia aberta, no versículo 1, a palavra diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então é um livro que revela a pessoa de Cristo Jesus, e aqui é revelado a João, ao apóstolo João. E João aqui recebe revelação para além daquilo que ele, como discípulo amado, discípulo que andava pertinho de Jesus, já conhecia. Imaginamos que ele já conhecia bastante de Jesus, mas Jesus, como nós cantamos, é o próprio Deus. Nele habita a plenitude do Espírito. E ele é insondável, ele é inesgotável. Então, por mais que o apóstolo João conhecesse de Jesus, por mais que nós conheçamos de Jesus, não só de ouvir falar, né, mas de viver, de ter experiências com ele no nosso dia a dia, Jesus sempre tem algo novo a nos revelar. Tem coisas grandes e ocultas para nos revelar. E assim foi com João. Que privilégio João teve de receber revelação de Jesus e de receber os planos de vitória de Jesus. E que privilégio nosso, querido e querida, receber estratégia e sabedoria para estes dias, através dos detalhes ensinados na palavra de Deus, através da vida de João. Nosso privilégio também de viver nesse tempo em que, além de receber as revelações que João recebeu e que chegou até nós, também vivemos num tempo de cumprimento dessas profecias que se encontram aqui e das profecias que se encontram na Bíblia. Nós vivemos, os estudiosos, se nós nos dedicarmos a estudar com mais afinco a palavra de Deus, abertos à revelação do Espírito de Deus, nós vamos perceber que nós estamos vivendo o final do final dos tempos. O final dos tempos é desde a ascensão de Cristo Jesus até o dia final. Mas nós nos encontramos no final desse tempo final. Então, privilégio nosso poder observar a palavra, ler a palavra, meditar e constatar
as profecias se cumprindo. Então, aqui na palavra do Senhor, João está numa ilha chamada de Pátimos. João foi lançado nessa ilha. João já era aqui idoso, era lá por volta dos anos 90, depois de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus. João, quando discípulo escolhido de Jesus, ele era jovem, e aqui ele já era idoso, mas a palavra, os estudos mostram que ele pregava a palavra, ensinava a palavra com vigor, com fervor nas igrejas de Éfeso, nas igrejas ali da região. E então, no intuito, na tentativa de calar a voz de João, ele foi lançado nesta ilha. Numa ilha onde os romanos colocavam os piores criminosos. Uma ilha que era colocado os maiores delitos ali presos. João foi lançado na tentativa de calar a sua voz. Mas olha só, João trancado, impedido de pregar, impedido de testemunhar e ensinar a Jesus, em meio a essas circunstâncias todas, João recebe revelação da vida de Jesus e de todo o plano de vitória de Jesus sobre a terra. O que isso nos chama a atenção com os nossos dias? Nos chama a atenção, e eu quero te chamar a atenção desse tempo que temos vivido. Vivemos vários meses aí trancados, impedidos de estar em comunhão, de pregar a palavra, de forma presencial pelo menos, impedidos muitas vezes de testemunhar e ensinar Jesus, porque sequer podemos chegar muito próximos uns dos outros, né, um do outro, mas independente das circunstâncias, ou em meio às circunstâncias adversas, João recebe revelação direto do Pai a respeito da vinda, da volta de Jesus. Isso o Espírito Santo me falava. Este é o tempo oportuno, Mara. Este é o tempo oportuno, igreja, de nós afinarmos os nossos ouvidos a Jesus, de nós afinarmos, de nós nos alinharmos como igreja daquilo e compreendermos aquilo que Jesus está fazendo neste tempo. Muitos falam que esse vírus veio do inferno, é um ataque de Satanás para calar, para fechar a igreja. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a permissão de Deus, e que esse vírus, esse tempo é um tempo oportuno de Deus para a igreja ser mais sensível à sua voz, para a igreja receber revelação do coração de Deus, para a igreja se alinhar à vontade de Deus, para a igreja cumprir o seu propósito diante desta sociedade. E aqui o livro de Apocalipse revela então verdades a respeito de Jesus e de sua vitória. Nós vamos ver que logo em seguida vem as cartas às igrejas, cartas às 7 igrejas, e essas cartas têm como objetivo impulsionar a igreja a prosseguir, porque eles viviam um tempo também muito difícil, um tempo de perseguição que se instaurava, que estava já no seu auge, um tempo onde exigia-se culto ao imperador e ter uma religião diferente, professar uma fé diferente do imperador, era sofrimento e morte na certa, mas sem importar as circunstâncias adversas. A igreja desse primeiro século ansiava pela vinda de Jesus. A igreja era alguém que amava, cria em Jesus e ansiava ardentemente a volta de Jesus.
Diferente do que alguns falam, já lá no tempo do apóstolo Paulo, os discípulos achavam que Jesus ia voltar. A minha bisavó já fala há tempo que Jesus ia voltar. E muitas vezes a gente vai achando que Jesus está voltando é um jargão, né, que as pessoas vão falando. Diferente, por falta de conhecer a palavra, meditar a palavra, que muitas vezes muitas pessoas se perdem, ou até a própria igreja se perde. Mas o apóstolo Paulo, assim como os discípulos, eles sabiam que muitas profecias ainda tinham que se cumprir para que Jesus voltasse. Mas isso não impedia deles ansiarem, deles desejarem ardentemente a volta de Jesus. Porque quando, como igreja, nós desejamos, nós ansiamos pela presença de Deus, pela presença de Jesus, como igreja nós vivemos assim, nós cumprimos a palavra lá que está em 1 Pedro, que diz que nós não sabemos a hora, nem o dia. Muitas vezes achamos que tarda a profecia de Jesus voltar, mas que não, que ele não tarda e ele não falha, mas que nós devemos apressar e aguardar a volta de Jesus. E apressar a volta de Jesus, uma maneira de nós vivermos de modo a apressar a volta de Jesus, é como igreja, nós ansiarmos pela presença de Jesus. Porque quem anseia pela presença de Jesus, busca uma vida santa e piedosa, como diz a palavra lá em Pedro. Aguardando e apressando a volta de Jesus através do nosso viver santo e piedoso. Assim nós apressamos a volta de Jesus e também aguardamos alegremente vivendo os propósitos de Deus. Assim era a igreja nesse primeiro século. E assim Jesus se revela a João e a 7 igrejas. Os números 7, muitos irmãos sabem, significa perfeição, significa plenitude, completude. Então aqui nós vamos ver, logo no começo de Apocalipse, nós vamos ler, falando das 7 igrejas, dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, e vai falando, citando o número 7, o que Jesus, o que a palavra de Deus quer nos desenhar, quer nos revelar. Essa carta não era só para as igrejas lá do Apocalipse do primeiro século. Essa carta, Apocalipse, é para você, igreja. É para mim, que sou igreja, para nós, igreja de Cristo, aqui no século 21. Então, Jesus se revela como todo-poderoso. Ele se revela como quem tem a chave do inferno e da morte. Ele se revela como aquele que venceu todas as circunstâncias adversas que o cercaram. Ele se revela como alguém que, em troca da alegria que estava proposta no mundo, a alegria que estava proposta no céu, na terra, de eternidade a eternidade, ele se revela que, em troca da proposta de Deus, de alegria plena, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas dos homens. Amém, irmãos e irmãs? Esse é o nosso Jesus, que se fez homem, que veio à terra, totalmente humano, sentiu as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, suportou as afrontas, suportou a indiferença, suportou o guspe na cara, suportou os açoites, suportou a cruz, em troca de cumprir aquilo que lhe era missão e propósito. Esse Jesus, então, se revela a João, se revela a nós como igreja, nesta noite, nestes dias, e nos diz: vale a pena, igreja, viver a vida de Jesus. Vale a pena suportar as dores, as agonias, as aflições, as tribulações deste mundo.
Diferente do que alguns falam, eu não aceito afrontas, eu não aceito desprezo, eu não levo afronta para casa. Este não é o mundo real de Jesus. Ser cristão e não aceitar afrontas, desprezos, injustiças desse mundo, não levar desaforo para casa, não é coisa do mundo real que Jesus nos propõe. Ele nos ensina que nós passaremos por isso, que nós podemos passar por isso, mas que nós também podemos ter bom ânimo, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Que nós não estaríamos sós, porque hoje Ele está à direita de Deus Pai. E Ele recebeu toda a autoridade em suas mãos. E a palavra diz que Ele recebeu toda a autoridade e entregou à igreja. E nos deu toda a autoridade para vivermos nesse mundo, capacitados pelo Espírito Santo, a ser tudo aquilo que Ele foi, enquanto Ele viveu aqui na terra. Então Jesus se revela, aqui em Apocalipse, Ele mostra que Ele venceu e Ele vencerá todos os inimigos, que Ele destruirá, tirará toda a maldade sobre a terra. Ele nos mostra como a igreja de Jesus pode e deve participar com Ele desse processo e como nós conseguiremos permanecer firme, perseverando para viver com Ele e reinar sobre a terra. Amém? É certo, querido e querida, que a volta de Jesus está batendo na nossa porta. Basta nós olharmos as profecias cumpridas, basta nós olharmos ao nosso redor, as aflições, as angústias, que nós veremos que a volta de Jesus está cada dia mais perto. E a partir do versículo 4, então, João passa a descrever Jesus. Ele fala que Ele é, que Ele era, que Ele é de vir. Ele fala dos que Ele tem os 7 Espíritos de Deus, que Ele é a testemunha fiel, que Ele é o primogênito dentre os mortos, que Ele é o soberano dos reis da terra. Fala que Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Amém, querido e querida? João vai recebendo revelação de Jesus. João vai recebendo as características de Jesus. Ele diz para João, a palavra nos revela que Ele vem com as nuvens, que todo olho verá, até mesmo aqueles que o desprezaram, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. E agora eu te convido a olhar para o versículo 9, em nome de Jesus, e atentamente ouvir mais um pouco da palavra do Senhor em Apocalipse, que diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro, escreva, João, num livro, o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Você pode repetir comigo? 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos
eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Você pode repetir? Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Você pode dizer? 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, querido e querida. Quantas vezes nós ouvimos 7, né? Deus nos falando, o número da perfeição, o número da plenitude, da completude, as 7 igrejas, os 7 candelabros, as 7 estrelas, e a própria palavra se revela a nós. O versículo 20 diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Versículo 12, o 10 fala ali que ele ouviu uma voz forte como de trombeta. Eu quero te chamar também a atenção para o que significa a trombeta. Na palavra de Deus nós vamos ver lá com Josué, nós vamos ver em diferentes partes da Bíblia o falar, o soar das trombetas. Trombeta significa que algo importante seria anunciado. Lembro-me também de Gideão, né? E o tocar da trombeta lá com Gideão. Então algo importante seria anunciado. E João ouve uma voz forte como de trombeta. Querido e querida, amada igreja, é pelo Espírito Santo que a igreja está sendo preparada para a volta de Jesus. Pois Jesus tem os 7 Espíritos, tem a perfeição, a completude, o Espírito de Deus. O versículo 12 diz que ele tem os 7 Espíritos, que ele é a testemunha, é ele quem viu, viveu e presenciou todas as coisas, ele é fiel e verdadeiro, ele sabe todas as coisas, nada está encoberto aos seus olhos, todas as coisas estão nuas diante de Deus, de quem nós iremos prestar conta, como diz a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele também diz que ele tem ciúme de nós, porque ele deixou a sua glória, assim como Jesus, o Espírito também deixou o seu lugar e veio habitar em homens e mulheres pecadores como nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Nós temos o próprio Deus habitando em nós. E esse Deus pleno, perfeito, ele tem ciúmes de nós. Quando nós, muitas vezes, deixamos para depois a presença dEle, deixamos para depois buscar Ele em primeiro lugar, quando muitas vezes deixamos a sobra do nosso tempo para Ele, isso entristece o coração. E a irmã leu um texto tão tremendo que eu amo tanto em Tessalonicenses 5, que diz, né, não despreze,
não entristeça o espírito, não despreze as profecias, mas alegre-se em todas as situações. O Espírito Santo que habita em nós, ele deseja nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E só ele, querido e querida, pode dizer a verdade a nosso respeito, porque ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente. É Ele quem está à direita de Deus Pai como nosso advogado. É Ele que nos defende diante do Pai Celestial. Quando as acusações das trevas vêm sobre nós, vêm contra nós, Ele é o nosso advogado diante de Deus. E também Ele é o justo juiz e verdadeiro, que vai julgar tudo com justiça. E Ele diz: eis que eu venho agora para julgar com retidão e verdade. O próprio Jesus aqui na terra diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para amar. Mas agora em Apocalipse ele se revela a João e diz: João, diz à igreja que eu voltarei. E que eu voltarei agora como um justo juiz, como um juiz reto e verdadeiro, e que eu venho para julgar tudo com justiça. Jesus é totalmente confiável, querido e querida. E aqui eu quero destacar uma característica de Jesus que é revelada a João e que fará toda a diferença na nossa vida nesses tempos de tribulações, de dificuldades que estamos passando e que ainda hão de vir ainda, tempos difíceis, tempos de tribulações. E que o que vai manter a igreja firme, perseverante, sem desviar para a direita, para a esquerda, sem se perder, como temos visto tantas pessoas se perdendo, é nós conhecermos, nós temos revelação daquilo que Jesus é, e em Jesus nós vivermos guardados, vivermos protegidos naquilo que Ele é, porque aquilo que Ele é, Ele se revela a nós e faz de nós também aquilo que Ele é, porque nós somos imagem e semelhança dEle, amém? Ele quer restaurar em nós a sua imagem e semelhança, e aqui a primeira característica que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus ele foi totalmente humano e ele também é totalmente divino. Por isso ele se compadece de nós. Por isso nós não estamos sós nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Ele sabe das nossas limitações, dos nossos sofrimentos, de tudo que passamos. Ele se compadece de nós e nos capacita a sermos santos como Ele é santo. Amém? Porque sem santidade ninguém verá a Deus, diz a palavra. E a palavra do Senhor então diz, nós lemos aqui, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, passeava entre os candelabros. Então João vai descrevendo o que ele viu, o cabelo branco como as neves, como a lã, amém? O brancos quanto a neve, amém? E ele fala que um homem, alguém semelhante ao filho do homem. A palavra de Deus revela Jesus como filho do homem. O próprio Jesus passeando entre os candelabros. O que o versículo 20 nos falou? Que os candelabros são as 7 igrejas. Amém, querido e querida? Jesus está passeando entre nós. Amém? Ele passeia entre a igreja. Ele passeia entre nós. Então Ele se compadece de nós. Ele não nos deixa só. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós. E nós não estamos sós. O Espírito Santo está nos preparando como igreja, como a noiva, trazendo correção nesse tempo difícil, nas nossas lutas, dificuldades. Deus nos traz alinhamento, Deus nos traz vitória também, porque Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer. Assim Ele se revela, dizendo: eis que eu passeio entre vós, igreja.
Os seus cabelos são brancos como a neve. Ele é a própria sabedoria que passeia entre nós. Amém? Nós precisamos de sabedoria do alto nesse tempo. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos da sabedoria daquele que é, que era, daquele que é soberano, daquele que é o primeiro e o último. Nós precisamos da sabedoria de Jesus, dos cabelos brancos como a neve. O próprio Jesus, em sua sabedoria, passeia entre a igreja, e pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará a toda a verdade. Amém? É uma outra promessa que eu agarro para mim, que eu sempre trago à minha memória e à minha vida. O Senhor disse que o Senhor enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito nos guiaria a toda a verdade. O Senhor não nos deixa, Senhor, cair no engano, não nos deixa enganar, não nos deixa viver uma vida de sedução, uma vida de mentira, mas nos guia, Espírito Santo, a toda a verdade. Outra característica de Jesus, a palavra diz que ele tem olhos como chama de fogo. Você repetiu comigo? Olhos como chama de fogo. João diz que Jesus, João Batista agora, né? Não João do Apocalipse. João Batista disse que Jesus viria e nos batizaria com fogo e com Espírito. Amém? Jesus vê além. Ele deseja, com os olhos como de fogo que passeia entre a igreja, ele deseja queimar, consumir em nós, no meio da igreja, no meio do povo dele, consumir tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que pode vir a nos enganar, tudo aquilo na nossa vida que pode nos desviar da presença dele, que pode nos fazer perder a coroa da vida, perder de cumprir o propósito de Deus nesta terra. Ele diz que os seus olhos, e ele passeia entre nós, e como chamas de fogo, ele deseja consumir tudo que não presta, tudo aquilo que pode nos levar ao engano. Ele deseja, então, nos batizar com fogo, porque o fogo purifica-nos de todo o pecado, querida e querido. O fogo e o metal ali que é ouro, quando para ele se tornar um metal ali puro, ele é processado ali no fogo, e ali naquele fogo é queimado tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é palha, tudo que é passageiro ali, que não diz respeito ao ouro, não diz respeito à pureza, é queimado. E a palavra do Senhor, então, nos vem e diz que o Senhor deseja fazer isso em nós. Com os olhos dele, ele deseja nos purificar. Ele deseja nos conduzir àquilo que às vezes está até mesmo escondido em nós, e que nós não percebemos. Ele deseja nos revelar para que nós sejamos puros, para que nós sejamos livres, libertos de todas as coisas desse mundo, para que possamos ser despojados, possamos ser ousados em viver a vida de Jesus aqui na terra, mesmo em meio às dificuldades, para que nós possamos ser capacitados a viver em meio às dificuldades. O ouro é colocado no fogo para depurar, e só fica, então, o metal puro. Tudo aquilo que é palha será consumido nesses tempos, querido e querida. Tudo aquilo que é palha vai ser revelado nesses dias, no meio da igreja, no meio da sociedade, vai sendo revelado nesses dias e nesses tempos. Porque o Senhor vê além das aparências, Ele depura a sua igreja para purificar, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, tanto na alegria, quanto na força, quanto no amor, quanto no nosso modo de ser,
no modo de santidade, no nosso modo de piedade. Jesus deseja nos fazer semelhantes a Ele nesse tempo. A igreja precisa se revelar semelhantes a Jesus. Então, examine como temos construído a nossa vida. Examinemos como temos construído a nossa vida, com que material nós temos construído a nossa vida. Se nós estamos se firmando na palavra de Deus, ou se nós estamos nos firmando na sabedoria deste mundo. Porque firmados na palavra de Deus, as tempestades vêm, mas nós permaneceremos, não seremos destruídos, permaneceremos e ainda seremos purificados e fortalecidos a cada novo dia. Amém? Então, esses dias, querido, em que esse fogo está queimando para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, preciosos como Jesus. Não se assuste com o fogo, com as provações e lutas que se apresentam a nós. Elas vêm para nos purificar e para que nós permanecemos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Outra característica que a palavra diz, que os pés eram como metal. Eu quero te chamar para a palavra em Salmo 89:14, que diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Benignidade e verdade vão diante de Deus. Todos os caminhos de Jesus, todos os caminhos de Deus são justiça e juízo, são bondade e verdade. Isaías 55 também diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor são melhores do que o nosso. Amém? São mais altos do que o nosso, que os caminhos do Senhor são puros. Então, quando a palavra nos revela que os pés de Jesus era como metal, o metal precioso, o metal puro, Jesus nos convida a andar pelas pegadas dele, pelos caminhos dele, de bondade, de verdade. Não nos apegarmos ao nosso pensar, não nos apegarmos ao nosso caminho, porque os caminhos do Senhor, as pegadas dele são melhores, os passos dele são maiores e melhores do que o nosso. Amém? E por último, a última característica, que ali então Jesus se revela a João, ele diz que a voz de Jesus, a voz era como o som de muitas águas. Amém? Como o som de muitas águas. Amada igreja, quando ouvimos a voz do bom pastor, como ovelhas que somos, amém? A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Reconhece e segue a voz do seu pastor. Quando reconhecemos a voz do pastor amado, do bom pastor, e obedecemos a sua voz, e andamos nos seus caminhos, seguimos as suas pegadas, seguimos os passos dele, querido e querida, nós reinamos acima das dificuldades. Quando nós assim vivemos, ouvimos a voz do pastor, reconhecemos e obedecemos, nós deixamos as muitas vozes deste mundo de lado. Nós desprezamos as vozes de egoísmo que pode nos vir a acessar. Nós negamos a voz da falta de relacionamento, a voz da falta de comunhão, a voz da derrota que muitas vezes vem sobre nós, querer nos atormentar. Pensamentos, palavras de derrota, de frustração, ou até mesmo de decepção. Todas essas vozes são quebradas e lançadas fora quando nós ouvimos a voz do bom pastor, como a voz, como o som de muitas águas.
águas que saem do trono, águas que saram, águas que limpam, águas que revigoram a nossa vida. E então todas essas outras vozes do mundo são quebradas e lançadas fora, porque Apocalipse mesmo nós lemos, porque a palavra que sai da boca de Jesus, da boca de Deus, ela é fiada, ela não volta vazia, é como uma espada certeira que vai no mais profundo do nosso ser e nos revela salvação para a nossa vida, salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, ou também nos revela condenação. Jesus, então, nos dá a escolha de tê-lo como Senhor da nossa vida ou tê-lo apenas como juiz. Todos nós somos amados, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todos nós somos amados. Jesus morreu por todos, mas nós escolhemos como vamos viver a eternidade. Os sinais estão aqui, estão ao nosso redor, estão à nossa volta. E a escolha é nossa, se nós vamos viver ao lado do maravilhoso conselheiro, ou se nós vamos rejeitar a dádiva mais preciosa, que é a vida eterna. E Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com a igreja dele neste tempo, para revelar a pessoa de Jesus e a salvação para este mundo que anda em trevas, que está perdido em meio às trevas. Amém, querido e querida? Eu te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. E temos um momento de oração, temos um momento de intercessão, amém? Em nome de Jesus, encerrando esse culto, encerrando esse tempo oportuno que Deus nos dá, de agradecermos, de louvarmos, de nos rendermos diante dEle, diante da palavra dEle, de sermos alinhados como igreja, de sermos purificados como igreja, e eu te convido a, numa só voz, num só Espírito, num só Senhor, nós orarmos e intercedermos por nós, pela igreja de Cristo Jesus e também por este tempo que vivemos, amém? Orarmos, intercedermos por aqueles que não estão aqui entre nós, mas que o Espírito Santo, poderoso como é, onipresente e onisciente, possa soprar, tocar, quebrantar, transformar e salvar vidas para além das nossas vidas, amém? Temos alguns motivos, nomes que queremos levantar para estarmos intercedendo nesse tempo. Chegou para mim um nome, Kleberson, para nós estarmos orando, genro da Cristina. Então chegou esse pedido para, como igreja, nós estarmos orando e intercedendo. Mais algum nome? Mais algum motivo? Há bastante pessoas adoecendo, né? Há bastante pessoas sofrendo, há bastante pessoas enlutadas, há tantas famílias entristecidas. Nós temos 1000 motivos para louvar a Deus, mas também temos 1000 motivos para colocar diante do altar dele todas essas situações, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar neste tempo oportuno de Deus. Vamos clamar como igreja. Vá intercedendo, vá falando aí, levante a sua voz, vá falando o nome de pessoas que você deseja que o Espírito Santo tenha te incomodado, para que você ore por salvação, para que você ore por libertação. Quantas histórias, quantas famílias, Senhor,
chegam até nós, nós conhecemos, estão próximas de nós e que precisam da Tua intervenção, Pai. Nos colocamos diante do Senhor, Deus. Nos colocamos diante do Senhor confiantes no Teu trono de graça, confiantes que estamos aqui pelo novo e vivo caminho chamado Jesus. Por isso, Pai, queremos colocar nosso coração, a nossa vida em Suas mãos, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti como o ar que respiramos, nós precisamos de Ti. Por nós mesmos, nós não temos forças e condições para superar todas as lutas, as dificuldades e permanecer firmes e inabaláveis em Ti, Senhor. Nós não temos condições por nós mesmos, mas pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, que nos anima, que nos ilumina, que nos fortalece. Nós nos colocamos diante do Seu altar e clamamos pelo Seu agir, Senhor. Clamamos pelo Teu Espírito em nós, que o Teu Espírito seja ativado na nossa mente, no nosso coração, a cada manhã, tratando a nossa vida, Pai, e que nós possamos estar sensíveis e rendidos à Sua voz, rendidos à Tua palavra, que nada mais importe neste mundo do que ouvir a Tua palavra, a voz e obedecer, Pai. Que a nossa vida como igreja se adeque à Sua palavra e não se conforme a este mundo enganoso, Pai. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que gere em nós, Pai, gere na Tua igreja um desconforto com coisas e situações que não agradam a Ti, Pai, e que não exaltam ou que entristecem a Tua presença, Senhor. Traz a nós, Senhor, como igreja, uma visão profunda de quem Tu és, Pai. Amplia a nossa visão, Senhor, a visão do Teu reino, a visão das Tuas coisas, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és a brilhante estrela da manhã, e a Tua palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para servir ao Senhor neste tempo, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. Enche a Tua igreja, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos, Pai. Enche, Pai, essas pessoas que aqui não estão, mas nós cremos que o Teu sopro pode ser soprado nas casas dos nossos queridos, os nossos amados, Pai. E, Senhor, quebrantar corações, enchê-los da Tua presença, transformar, Senhor, que haja libertação, que haja cura, Senhor, em vidas que muitas vezes estão presas em si mesmo, ou estão presas em suas casas, que não têm forças para orar, não têm forças para clamar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, por cura, nós oramos por libertação, nós oramos por proteção, Deus, nós oramos pelos Teus livramentos, Senhor, nós oramos por bênçãos, Pai, incontáveis que o Senhor tem sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai. Por Tua misericórdia, Deus, por Tua bondade, por Teu amor, Senhor. Nós clamamos pelos que estão infectados com o vírus, Senhor, do Covid. Nós clamamos pelas pessoas que estão enfermas com outras doenças, Pai, com outras situações. Nós clamamos, Senhor, por nome, Senhor, que falamos aqui, o Kleberson, por pessoa, o Seu Jorge, Pai. Clamamos, Senhor, por pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós para orarmos, intercedermos, Pai. A Fátima, Senhor, a Hilda, Senhor, o Marcos, Pai. O Senhor conhece cada um pelo nome, e como igreja nós nos rendemos diante do Senhor, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos, e pedimos, Senhor, sara a nossa nação, Pai. Sara as nossas vidas, sara a Tua igreja, Senhor. Restaura em nós o Teu querer e o Teu efetuar, Pai, a Tua imagem e semelhança nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, sair daqui mais fortalecidos, Pai, e cumprindo a
teu propósito, Deus, de levar salvação, cura e libertação a todos que o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus que nós oramos, e em nome de Jesus que nós clamamos, que a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que é nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Amém, amém e amém. Amém, Jesus.